Olá, sejam bem-vindos a um Papo Podcast, seu podcast predileto, favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, me acompanhando aqui nessa segunda temporada, Alex. E aí, Alex, tudo bem com você, meu querido? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado. E aqui é o Alex. Eu tô bem, cara. Fico muito feliz de estar participando aqui de mais um novo episódio desse podcast que veio para ficar. Perfeito! Hoje a gente vai falar sobre um turbilhão de coisas. Vamos falar sobre sistema de informação geográfica, vamos falar sobre agronegócio, vamos falar com o cavaleiro da cartografia, Paulo Henrique Amorim. Paulo Amorim, eu te chamo de Amorim, né? Carinhosamente de Amorim. E aí, Amorim, tudo bem com você, cara? Como é que você tá? Tudo bom, Jonas? Tudo bom, Alex? Pô, prazer estar aqui no podcast aqui com vocês, viu? Perfeito, cara. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos falar do nosso patrocinador. Sim, este podcast é patrocinado pela Bertolli Engenharia Ambiental. E Alex, o que é a Bertolli Engenharia Ambiental? Cara, simplesmente a Bertolli Engenharia Ambiental é uma empresa de engenharia e que usa de todo um aparato geotecnológico para executar seus serviços e entregar seus produtos, cara. E o melhor de tudo é que eles atuam em todo o estado de São Paulo. Perfeito. Os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia. Eles fazem vários projetos de engenharia focados aí para as empresas, grandes projetos de engenharia ambiental, de agronegócio. E eles têm um site, então se você ficou interessado, se você quiser conhecer, se você é engenheiro, estuda engenharia, entra lá no site deles, é www.bertoliengenharia.com. Aí você vai conhecer o portfólio de serviço deles, enfim, você vai conhecer mais um pouco da área, da rotina de serviços deles. E não só isso, né? Eles têm uma presença nas mídias sociais muito grande, muito forte, isso é muito legal. Então, além de você estar mais próximo dessa área de engenharia, você pode conhecer um pouco da rotina, um pouco dos serviços que eles fazem lá no Instagram deles. Então eu vou deixar aqui o Instagram, é @bertoliambiental. Então segue eles lá no Instagram, pessoal, que vocês vão acompanhar aí o serviço deles. E claro, né, segue a gente também. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, @um papo sobre geotecnologia, segue a gente lá. E aí, Amorim, cara, 2021. É isso aí, cara. Começou com uns 40 graus aqui em Ribeirão Preto. Tá bem fresquinho. Nossa, cara, nem me fala. Aqui é engraçado esse tempo, né? A gente tá gravando esse episódio em janeiro, comecinho de janeiro. É engraçado como que o verão, cara, ele é quente, úmido, né? Chove, faz um calor absurdo. E Ribeirão Preto é quente pra caramba, né? Aqui é quente e seco, né? É diferente lá. Eu trabalhei bastante em alguns projetos lá no meio ambiente na Amazônia. Cara, você vai lá no Belém do Pará, por exemplo, é tão quente quanto aqui, mas é úmido, né? Cara, eu não sei qual que é pior, qual que é mais difícil. Cara, a combinação de quente e úmido, né? É avassaladora, né? É complicado, quente, cara. O que é pior? É difícil mesmo. Amorim, conta um pouco, cara, de você, quem que você o que você trabalha, a sua formação. Show de bola. Bom, meu nome de guerra no mercado é Amorim. Algumas pessoas me confundem com o professor Amorim aí da Unesp de Presidente Prudente. Ele é meu primo. E assim, cara, eu sou engenheiro cartógrafo, sou formado na Unesp de Presidente Prudente, né? Entrei na Unesp em 2002, me formei em 2007. Isso aí, nessa minha área de geoprocessamento e de geotecnologias, cara, eu já passei por tudo, assim, cara. Eu me formei em 2007, fui trabalhar como estagiário na Esteio. Trabalhei lá um tempo com fotogrametria, com processamentos de dados LiDAR, né? E depois eu comecei minha carreira mais comercial na Santiago e Sintra, né? Entrei em 2008 na Santiago e Sintra e naveguei lá por vários departamentos e empresas dentro do grupo da Santiago e Sintra, né? Iniciei com topografia, na área de topografia, trabalhava na área comercial, vendendo estação total, GPS, RTK.
Depois eu fui para uma área um pouco mais técnica, em outra empresa do grupo, que era a Santiago e Sintra Consultoria, né? Lá foi uma experiência muito legal, assim, onde eu tive muito contato com sensoriamento remoto, com fotogrametria. E, cara, foi um choque de realidade, assim, minha, porque quando eu estava na época da faculdade, eu sempre fui muito técnico, lógico, técnico, trabalhava direto com programação, sabe? Então eu tive que cortar o cordão umbilical, assim, da área técnica e partir para uma área mais agressiva, que era a área comercial. E, cara, eu me dei muito bem, assim, na área comercial, assim, consegui desenvolver, consegui gostar muito da área comercial. E trabalho com a área comercial desde até hoje, né? Mas o legal é que esse nosso ramo é muito difícil você desprender o técnico do comercial, né? Eu acho que quem se dá bem na área comercial, na nossa área aí, ele tem que ter um embasamento técnico muito grande para suportar todas as demandas ali, né? Você não vende, dificilmente você vende hoje um produto, uma caixinha fechada, né? Você vende o projeto, vende solução para os clientes, né? Mas, bom, voltando na minha carreira, eu fui gerente técnico da Santiago Sintra Consultoria eu já não lembro mais de cabeça, mas tempo, uns 4 5 anos ali. E, cara, nessa área, eu servia como um arquiteto ali na empresa, sabe? Então, tinha um cara, um parceirão meu lá na época de Santiago Sintra, chamava Leonardo. O Leonardo Machado, hoje acho que ele tá na Visiona. E, cara, foi um cara que me inspirou, assim, na área comercial. Eu brincava que eu era o técnico, ele era o vendedor de Bíblia, né? Eu desenhava os projetos, fazia as apresentações mais técnicas e o Léo era matador, ele fechava os projetos lá. E depois disso eu fui para Geoagri, né, uma outra empresa do grupo da Santiago Sintra, para desenvolver a área de drones na agricultura, né? Isso daí foi 2013, 2014 ali. Foi uma passagem bem legal, porque daí realmente que eu iniciei no agronegócio, né? E na época tinha um desafio muito grande na empresa, né, que a gente tinha feito uma parceria com a SenseFly para vender os drones no Brasil. E a gente queria saber, né, pô, como que a gente poderia vender na agricultura, né, cara? O que a gente poderia desenvolver no mercado para começar a vender os drones na agricultura. E, cara, daí eu comecei um trabalho muito, muito técnico, assim, cara, de conhecer problema de negócio dos clientes, conhecer as operações das usinas. E a gente começou a desenvolver várias soluções, assim, baseadas na demanda das usinas. Que era relatório de falha de plantio. Nós fomos das primeiras empresas, assim, que conseguiu mapear a linha de plantio, ou linha de colheita, na verdade, com drone, com RTK, e colocar no piloto automático para andar, mapeamento de terraços e daí por diante, né? E depois que o mercado estava um pouco mais desenvolvido, já demandando desses produtos, daí eu trabalhei mais como um gerente de vendas mesmo, administrando as vendas com uma equipe para o agronegócio, né? Cara, depois que você fez todo o chão, assim, toda a base, aí você só foi apresentar, né? Ó, Exatamente, porque a gente sabia que o mercado era grande, né? Tinha um produto bom que funcionava muito bem na topografia, né? Então, cara, a gente precisa criar um mercado aqui na agricultura para colocar essas aeronaves aí na agricultura, né? E a gente escolheu as usinas, né, como primeira área, né? O florestal já estava um pouco mais avançado ali. Mas a gente pegou a usina como o primeiro mercado nosso a ser aí usinas é explorado assim, na cana de época. açúcar ou vocês, independente da cultura, assim? Não, usina de cana-de-açúcar, né? Usina de cana de Usina de açúcar. cana-de-açúcar. Porque eles tinham uma demanda muito grande, né, cara, de mecanização na colheita. Naquela época ela tinha muita cana que foi plantada sem piloto automático e você precisava colher com piloto automático, né? Então a gente Ah, é verdade, para bateu suprir a direto demanda na nesse colheita grande negócio. mecanizada, é verdade. Isso, exatamente. Exatamente. Eu tenho uma E as dúvida. falhas. Desculpa, pode ir. Não, não, o outro produto era as falhas de plantio, né? Que era uma consequência das linhas de colheita, né? Ah, automatização, exatamente. O negócio era feito Mas foi uma a época boa, pé, cara. né? Quase fiquei É. careca, quase fiquei careca nessa época, mas foi uma época legal. Qual que é a sua dúvida, Alex? A minha dúvida aqui, o que é? É que você começou a trabalhar com drone numa época que eu acho que eu e o John estava na faculdade, né? E estava sendo conversado ainda dos drones. Aí você consegue não precisar, assim, diretamente, mas falar quando que os drones vieram para o Brasil com a ideia e quando que a ideia realmente deslanchou, assim, para ter um mercado que vendia, que as empresas confiavam no que o drone gerava e tal. Uhum.
Cara, eu lembro, assim, de minha passagem na Santiago Sintra, acho que os drones começaram ali em 2011, né? Quando a gente trouxe o primeiro lote da SenseFly, era um dronezinho que chamava Singlet Cam, tá? Cara, era uma asa de isopor lá, de polipropileno lá. E, cara, era o começo dos começos, assim, do asa fixa, cara. Ele só não voava de ponta cabeça, cara. O resto do que você... Mas, cara, na época era a última bolacha do pacote, assim, em termos de tecnologia, cara. Era muito legal, assim. Mas lógico, tinha vários problemas, né, cara? Como todo projeto inicial ali, né? E era isopor, Tinha uma. isopor, isopor branco, aquela coisa assim. Aí bate um vento que voa tudo. Não, aquele era isopor, já era polipropileno já, né? Era um isopor mais resistente. Ah, Mas, cara, a tá. questão de calibração do piloto era muito aquém, assim, do que é hoje, né, cara? Mas, cara, abriu um horizonte gigantesco pra gente, assim, da cartografia, né? Porque, por exemplo, na minha época, a aquisição na época que eu estava na faculdade, assim, em 2000 e pouco ali, tinha uma lacuna muito grande ali, né? Você tinha as imagens ali de média resolução ali, sei lá, Landsat, ou Cibers, né, que começou a ser gratuito naquela época, e você tinha os projetos de aerolevantamento, né? Então, ou seja, para grandes extensões ali, para grandíssimas extensões, né, você tinha as imagens de satélite, né? Para as extensões médias, você tinha aerofotogrametria. Mas, cara, e quando você tinha um problema de negócio lá que você precisava mapear 5.000 hectares, 10.000 hectares, 100 hectares, né? Era um buraco, assim, era uma lacuna que você tinha ali em termos de imageamento, né? E os drones supriram essa demanda. Exatamente a demanda de agricultura, né? Basicamente Exatamente. que você tem grandes áreas entre aspas, né? Assim, são os hectares, e os hectares são divididos por talhões, né? E obviamente os talhões não são plantados aqueles montes de talhão, mas sim tem umas picadeiras. Puta, o drone caiu como uma luva, né? E não só o drone, mas assim, o asa fixa, porque o drone com asa rotativa ele também não supria de fato por conta da bateria, né? Então o Vant, né, com a bateria um pouquinho já mais melhorada, com aqueles 40, 50 minutos de autonomia e que podia voar mais alto, puxa, foi um filão mesmo, né? É. Cara, a gente, na época da Santiago Sintra, a gente depois veio o IBI também, que foi o sucessor do Singlet Cam. E, cara, foi um sucesso de venda, porque a gente preencheu justamente essa lacuna aí, né? Você tinha os multirotores ali que voavam muito pouquinho ali, coisa de 10, 15 minutos ali no máximo. A produção era muito, muito baixa e a gente conseguiu pegar essa fatia aí do mercado. Mas especialmente em cana, em usina, é uma cultura legal, porque é muito complexo, assim, né, cara? Você tem um dinamismo muito grande, assim, do uso do terreno. Então você planta a cana, você colhe anualmente durante cinco anos. Bom, daí eu tô ensinando a missa pro Papa aí, né, Jonathan? Cara, olha que eu sei um pouquinho, viu, cara? Eu não tenho muito tempo de casa, de usina, mas Aham. eu aprendi um pouquinho, cara. A cana de açúcar é uma cultura muito doida, cara. E os caras É. fazem chover pedra, porque assim, os caras pegam cada terreno abençoado assim, cara, que é os caras, sério mesmo. É, Mas O falam que que que, para o que que eu vejo que é. plantar cana não era em terreno plano, porque é mais plano melhor, ou os caras estão começando a já dar uma, né, avançada Aham. assim? cara, aqui no estado de São Paulo ainda o pessoal ainda tem é, sei lá, eles não tentam plantar muito por conta da mecanização e tal, mas, cara, cana-de-açúcar que nem na Bahia e no Nordeste, os caras plantam em pirambeira mesmo, cara. Tá nem aí não. Mas é Cana colheita manual, né? exatamente. Mas o que eu acho que é legal pra gente assim, de sensoriamento remoto, ou do GIS em geral, né? A cultura de cana é porque você planta aquela cana, você vai colher todo ano durante 5 anos. Então, cara, você investir um dinheiro no plantio ali, você tem que garantir que aquilo vai te dar retorno por 5 anos, né? Você não pode matar o plantio ali, abandonar o plantio no primeiro ano, senão você toma prejuízo. Então, tem uma necessidade muito grande de monitoramento, né? E além disso, são muitas operações ali que você faz na cana e você precisa monitorar, né? Você planta, dali a pouco você faz uma adubação e você faz vários tratos culturais, várias operações ali até Exatamente. o desenvolvimento dele, né? E com toda essa tecnologia, assim,
Acho que o mercado tá passando por uma onda agora de transformação digital, né? Então tem vários clientes nossos aqui da imagem, por exemplo, que você tem uma usina com internet a cada metro quadrado do canavial ali, né? Você monitora todas essas operações no campo, né? Exatamente. A tecnologia tá tão avançada, cara, que os caras de usina, que é terra, que é plantio, que é aquela coisa assim rústica, os caras estão mexendo com iPad. Entendeu? Então, tipo assim, esses dias chegou lá no escritório, esses dias não, né? Meses atrás, uns testes de pulverizador e os caras controlam tudo pelo iPad, cara. Pós-aplicação, o que tá dando, o que aconteceu, sabe? E eu falo, cara, olha a evolução disso num negócio que há 20 anos atrás era o cara lá trocando marcha no trator e hoje um iPad, cara. E o cara lá numa cabine tocando o barco lá, muito legal. Né? Isso aí, eu lembro há uns 5 anos atrás, eu até falava assim que o produtor, o cara de usina, ele não gosta de internet, ele quer receber um relatório em PDF ali para ele olhar. E, cara, de um tempo para cá mudou completamente, assim, todo mundo hoje é muito dependente de interfaces onde te dão relatórios e tudo mais E via mapas, internet. né, Amorim? E mapas. A dependência dos gestores por mapas se tornou tão grande que hoje, até o que você vai contar pra gente, né, do ArcGIS Server, das bases cartográficas que o ArcGIS consegue fornecer para você, o negócio já, cara, planilha, tabela, essas coisas assim, já tá passado, cara. Os caras querem dinamismo, querem ver onde que tá, né? Isso que é o mais legal. Os caras estão fazendo do mapa um dashboard, né? Eles tiraram das planilhas, colocaram tudo dentro de um mapa e fica muito mais visível tudo, né? Exatamente. Antigamente, acho que o mapa era o ator principal, né, cara, das análises, né? Hoje não, hoje ele é uma camada dentro de várias outras informações ali, né? Mas voltando ali na minha trajetória, depois da Geoagri, eu fiquei vários anos, lá, uns 5 anos na Geoagri, e depois eu recebi um convite da imagem, né, para atuar para ser o gestor do agronegócio da imagem. E essa daí foi uma proposta muito legal, assim, cara, que me seduziu logo de cara, assim, era um desafio muito, muito legal, assim, de criar um escritório aqui em Ribeirão Preto, né, para atender exclusivamente o agronegócio, né. Você deu vida, né? A Basicamente, imagem, você deu vida, basicamente, é, à imagem dentro do agronegócio, né? isso, exatamente, porque a ideia da estratégia da imagem foi muito inteligente, assim, né, você tem o software principal da imagem, que são as soluções da Esri, né, conhecido, o ArcGIS, que é bem conhecido no mercado. E você tem o ArcGIS rodando, sei lá, desde as Forças Armadas que usam a solução, a Petrobras, a Vale e a usina tal, que está usando a mesma solução. Né? E é muito difícil, cara, você colocar um cara para falar com a Vale, com a Petrobras, com a Vivo, depois ir para uma usina para conversar do problema de negócio, né? Então ela teve uma ideia brilhante, assim, cara, de verticalizar o atendimento, né? Então ela criou, por exemplo, um escritório, tem um em Brasília ali para atender o governo federal, né? Tem um em São Paulo que é para atender o utilities, e você tem o nosso ali, tem o nosso aqui em Ribeirão que é para atender o agronegócio, né? Então, assim, a gente montou uma equipe muito exclusivamente voltada para o agronegócio, então a gente consegue dar um atendimento. Isso é todo um time de vendas, né? Você tem tanto os gerentes de conta, como os arquitetos, especialistas de marketing, todo um time de contas só pensando em agronegócio, né? Cara, Então, o pessoal... esse modelo de negócio é fantástico, porque você não centraliza nada. Tipo, São Paulo, os caras com um puta prédio, aí cada andar é um negócio. Não, vocês criaram, a imagem criou um negócio estilo Nesp, né? Porque assim, a Unesp tem trocentos campos espalhados por São Paulo, ou seja, é chegar aonde está precisando, né? Isso é bem legal, né? É isso aí. E a gente teve bastante sucesso, assim, cara, o canal aqui tem... Eu chamo de canal, que é antigo, né? Eu chamo BDM, né? Eu vou falar escritório, para não ficar nem lá, nem cá. Mas o escritório aqui tem crescido absurdamente, cara. A gente tem muitos projetos legais aí rodando, desde usina, produtores de grãos, agroquímicas, trades, tem muita coisa legal rodando aí, cara.
Cara, legal, E cara. uma coisa que eu vejo que é bem interessante, assim, cara, que casou como uma luva em todo esse processo, é essa necessidade de você ter um sistema integrador, né, cara? Isso que a gente oferece para os clientes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de usina aqui, que é o mais simples aqui. Sei lá, você tem tantos dados sendo produzidos diariamente, né, com vários sensores. Inclusive, um dos melhores sensores e mais utilizados são os próprios funcionários, né? Tá todo mundo ali com um smartphone, que ele pode fazer um apontamento, pode tirar uma foto, não deixa de ser uma fonte geradora de dados, né? Além disso, você tem toda a telemetria de máquinas, você tem os dados cadastrais dos RPs agrícolas lá, que tem a variedade de cana, a produtividade. Só que assim, você tem os dados, por exemplo, de estações meteorológicas. Então, cara, é uma quantidade, uma nuvem de dados tão grande que você precisa de um sistema para unir isso daí, se conectar a todas essas informações e gerar insights, né? Então é justamente isso que a gente se propõe, né? A nossa solução, a Esri, se conecta com o provedor de dados climáticos, se conecta com o RP agrícola, pode se conectar com a telemetria de máquinas, pode se conectar com o que for permitido conectar, Isso, né? isso aí não E pode, não juntar a dá para parte dizer ideal que disso isso daí, né? não dá para dizer que isso daí é um IoT, o internet das coisas lá, não dá para dizer que vai indo para esse lado. Ah, sim, com certeza, cara. A gente tem algumas soluções, tem uma que chama GeoEvent, que é exatamente isso, cara. Ele se conecta com a máquina mandando telemetria ali, e você pode fazer a predição, por exemplo, da necessidade de manutenção, por exemplo, de uma máquina, baseado, sei lá, na rotação do motor, aquecimento e tudo mais, né? Então, é bem isso, mas o legal é que a gente se conecta com todos esses dados e se conecta com os dados da topografia, né? Então a gente consegue juntar toda a parte de geotecnologia com esses dados, muitas vezes tabulares, né? Isso aí permite um monte de análise e insights para tomada de decisão, né? Eu até brinco com o pessoal aqui, eu acho que na minha humilde visão aí, eu coloco duas revoluções assim, que teve, principalmente nas usinas, né? Quando a gente era moleque ali, que plantava, você colhia cana com os boias frias, que você queimava a cana aqui em São Paulo e colhia com os boias frias, acho que as usinas passaram por um processo de mecanização, né? Foi uma grande revolução nas operações das usinas. E acho que agora a gente está passando por outra revolução, cara, que é a transformação digital das usinas. Assim. Tá todo mundo tá todo mundo abandonando o papel, abandonando o cara que é super experiente ali, tem um conhecimento danado, pela digitalização dessa massa de dados e análise, tomada de decisão em cima dessa massa de dados. Né? Ah, isso é muito importante que você comentou, Amorim, porque vai naquela ideia da indústria 4.0, né? Você já está fazendo a transição de novo, né? Isso é algo O pessoal muito chama de interessante agricultura, mesmo. né? Agricultura 4.0, né? É Agricultura assim, é. 4.0. É isso aí. Acho que um grande problema que a gente tem para realmente fazer agricultura 4.0 é a conectividade no campo, né? E esse é um desafio grande ali, você ter conectividade no campo. Mas já existem algumas soluções que estão trazendo internet para o campo, né? Tem o caso de uma usina aqui da região, ela, não vou falar marca nada, mas ela usa um chip que ela é multibanda, sabe? Então, você coloca o chip no computador ali, no computador de bordo, no tablet, né? E ele pega a banda que está disponível ali e traz a internet. Não, um teste que fizeram aqui em Ribeirão Preto, com essa tecnologia, eles cobrem 90% da área da usina, só com esse chip, né? Os outros 10% não tem o que fazer, né? Você tem que subir uma torre ali e trazer os dados para o campo, né? Então você tem dado da Vivo, aí pegou rede Isso, da da Vivo, da TIM, Claro, e da aí ele TIM. faz esse negócio e tem internet e faz a conexão. Isso, ele está buscando dados da Vivo, por exemplo. Acabou o sinal da Vivo, ele começa a buscar da TIM, da Claro, de outras operadoras e Puta, que legal. é bem Interessante. bacana, cara. É uma solução legal, cara. Mas Mas mesmo assim, né, mesmo que você não tenha internet no campo, você tem algumas tecnologias que dão um delay, mas você não perde os dados, né? sim, Então, em geral, quando você está fazendo a operação ali, eles armazenam os dados em cache, depois que tem um sinal, você descarrega tudo, né?
É verdade. Ou você consegue, claro, né, não é a melhor solução, mas ainda assim já é uma maravilha, que é assim, você fazer a coleta dos dados, né? Então, se você tem lá uma colheita, você tem um plantio, você tem uma torre móvel, e aí você, eu esqueci o nome disso que eles fazem, mas você vai lá e pega os dados e faz o download. Mas isso que você falou da transformação digital e dessa parte de mecanização é muito legal. Eu tive a oportunidade de. Eu vi que tá dando um pouquinho de eco aqui, acho que vou baixar um pouco aqui meu. O, deixa eu ver aqui, baixar aqui. Então, comentando um pouco, ainda tá dando um pouco de eco, né? Enfim, mas depois para. Você falando da transformação digital, essa parte de mecanização, eu tive a oportunidade de desenvolver um treinamento, barra curso, assim, barra palestra com o pessoal da empresa onde eu trabalho, que foi mostrar para os funcionários, eu não lembro quantos que foram, mas foram bastante, assim, porque foram várias salas de aula, né? As geotecnologias que estavam estavam na usina. Então, eu não conhecia todas, então eu tive que estudar algumas e tive até que pedir ajuda de alguém, assim, né? Foi até um colega nosso que ajudou. Então, passaram por várias geotecnologias e tecnologias que envolviam a espacialidade e tal. Então, foi muito legal ver as pessoas falando, caraca, mas tem isso aqui, tipo um GPS que conecta e liga. E depois, não é só no campo, mas tem a conectividade do campo com o escritório. Então, assim, então é esses dados que você pega lá no meu trator, é isso que você gera, tipo assim, um mapa de análise, uma pós-aplicação. Então é muito legal ver isso daí e tá muito rápido, tá avançando muito rápido, né, Amorim? O que você fala pra gente assim das usinas que você tem contato? Como que tá esse avanço? Realmente tá a passos largos mesmo? Ah, com certeza, cara. Ó, para te dar um número assim, em termos de market share, se pegar aí das grandes usinas aí no Brasil, acho que por volta de 90% dessas grandes usinas, elas têm nossa tecnologia ali embarcada, sabe? E, cara, o fato de você usar uma coordenada geográfica ali alinhada a outras soluções, te resolve alguns problemas que teoricamente são muito simples, mas nunca foram resolvidos, né? Por exemplo, você imagina, você manda uma ordem de colheita para uma colhedora ali, ela colhe a cana do vizinho, não colhe a cana do lado. E, cara, baseado num papel impresso ali, onde você tem o mapa do talhão que você tem que colher, cara. Pra você errar aquilo lá é a coisa mais simples, né, cara? E, cara, só o fato de você estar coletando uma coordenada ali enquanto ela está colhendo, você resolve um problema gigantesco, né? Isso é verdade, cara. Muito. Essa questão da espacialidade, isso me fascina demais, assim. Até um tempo atrás, a gente tinha que ficar imprimindo o mapa pro pessoal, não sei o que, onde que ele ia lá. Hoje tem aplicativo de graça que você usa no celular, que você consegue colocar um dado KML ou uma base shape com todas as informações. Cara, ninguém mais consegue ficar sem. Então, pô, não sei o que. Qual que é aquele aplicativo? Tipo assim, do mais alto gestor até o motorista de caminhão, tratorista. Eu preciso do mapa. Eu tenho que ir para tal usina. Onde que é? O cara vai lá, digita e ele sabe onde que é, ele consegue caminhar. Então, assim, a espacialidade, cara, ela é fantástica e o melhor, né? Atinge todo mundo. A mais alta gestão, com os indicadores, os KPIs e o funcionário, cara. O cara ali, o motorista que tá indo pro lugar. Não errar o talhão de colheita e tal. É fantástico, cara. Né? Cara, o agronegócio como um todo, assim, né, cara? Você tem as margens sempre muito, muito apertadas, assim, né, cara? Acho que se você melhorar a logística, você faz um ajuste fino ali que é muito rentável pro cliente, né? Então, pô, dos maiores custos hoje na produção agrícola é o consumo de diesel, né, cara? Então, se você faz uma roteirização mais otimizada, e, cara, você economiza 1% por rota, cara, são milhões e milhões de reais ali que você consegue economizar numa safra. E isso daí pode fazer a diferença, né, cara? De uma safra produtiva para uma safra positiva para uma negativa, né, cara? Esse é um ponto interessante também que você levantou, né? A questão da economia de diesel, mas que também leva uma economia ambiental, né? O impacto ambiental Isso. fica um pouco meio reduzido.
E tem alguma outra coisa que você percebeu assim que já está surgindo, que a geotecnologia está ajudando e que está trazendo mais eficiência, que está Sim, contribuindo agora, para esse lado ambiental? agora com os CBIOS, né, com os créditos de carbono, né, você, por exemplo, uma usina, ela produz etanol, que é um combustível verde, né? Então você tem que provar que que você resgata de carbono é maior do que você gasta de carbono, né? Então, seja, o uso de combustíveis fósseis, o uso de diesel é um grande produtor de carbono, né? Então, assim, quando você melhora a roteirização, quando você melhora a sua logística, você, consequentemente, consome menos diesel, né? Então, seu saldo de CBIOS ele fica muito mais positivo, né? Então, você tá... Porque por mais que se fale, cara, o etanol hoje acho que é o combustível mais limpo que você tem, né? Apesar de você ter os carros elétricos, mas, cara, se você... O que você faz com as baterias dos carros elétricos, né, cara? O etanol não, cara. O etanol, o que você gasta, o que você gera ali de carbono, você consome muito mais com a planta. Então é um combustível extremamente limpo, né? E, bom, vamos voltar então assim para a questão da imagem, que é a empresa onde você trabalha, a questão do agronegócio. Então, assim, o que ela apoia, né? Qual que é o suporte dela? Então a gente viu aí que as usinas de cana-de-açúcar são, né? Não sei se é o carro-chefe, mas diz aí, qual que é o suporte, o que a imagem hoje está atacando e os desafios aí para o agronegócio. Hoje os principais setores que a gente atua dentro da imagem é o sucro energético, né? São as usinas. O florestal também é uma grande área nossa ali, um grande setor nosso. Depois tem as agroquímicas, as trades, a citricultura é um setor que consome bastante dados, bastante soluções, bastante software nosso. E de um tempo para cá a gente começou a entrar na área de grãos também. Grãos tem consumido assim de uma forma exponencial assim nossas soluções. Né? E o que eu vejo assim, cara? Na verdade é o que eu falei, né? A gente fornece um sistema para esses clientes que permite ele conectar os dados que eram gerados pela topografia com os dados cadastrais, com dados de RP agrícolas, e você tem, por exemplo, um aplicativo de campo, né, que você consegue fazer apontamento do que está acontecendo na lavoura e você consegue ter como se fosse um caderno digital de campo, né? Então você está andando num talhão, você clica nesse talhão aqui, você sabe que data que foi plantado, que variedade que foi plantada, que tratos culturais foram feitos naquele talhão, como se tivesse uma caderneta de campo, né? E além disso, você tem além de você se conectar a todos os dispositivos, todas as fontes geradoras de informação, né? Inclusive os dispositivos mobile, né? Você consegue processar isso daí e gerar mapas, publicar mapas através da internet, mapas e dashboards, né? Então isso daí ele forma como se fosse como se fosse não, na verdade ele monta um ecossistema GIS dentro da corporação, né? Então você tem o nosso o ArcGIS Enterprise instalado na usina, no cliente, né? A gente falando de usina aqui, que eu fixei em usina. A gente tem o ArcGIS Enterprise ele instalado na estrutura do cliente, que está conectando os dados da topografia com todas as outras gerações de informações. Você tem funcionários no campo consumindo dados no smartphone ou fazendo apontamentos no smartphone. E você tem uma camada gerencial ali analisando os dados via web, né? Os web maps, os dashboards e tudo mais. Né? Sabe o que é legal, Morim? A gente vê que a, a questão do emprego, assim, do trabalho, antigamente a pessoa tinha que ser especialista, aquela coisa assim, muito focada, o cara que se ele focava numa determinada área, ele teria muito sucesso, assim, né? Mas a gente percebe que o profissional, ele tem que saber um pouquinho de tudo, né? Então, por exemplo, um exemplo assim que eu trabalhei em usina de cana-de-açúcar,
eu tinha um conhecimento de cartografia, mas lá dentro você tem que aprender agronomia, você tem que aprender engenharia ambiental, você tem que aprender a parte do campo, a parte das projeções, enfim. Você tem que ser aquele profissional que abrange várias áreas. E isso está migrando para os softwares também. Porque você vê, o próprio ArcGIS Enterprise, por exemplo, vai pegando dados de vários outros, né, outras informações para gerar, né, aquela informação toda bonitinha, toda organizada, né? Então é um PINs, uma planilha, um Excel, e junta com a geometria, junta com o levantamento que ele fez, junta com o tablet que o cara está lá no campo, tudo isso para gerar uma baita informação para os gestores, né? Sabe que esse final de semana eu estava na casa do meu sogro ali, ele é engenheiro cartógrafo também, o professor Mauro, e a gente fica tomando cerveja lá no quintal, a gente começa a discutir os problemas da cartografia, não resolve nada, a gente discute tudo. Cara, eu queria muito estar numa conversa dessa, cara, sério, na próxima vez me convida, por favor, Amorim, que eu vou fazer, sério, cara, vai ser um prazer estar numa roda dessa. Mas sim, cara, a gente tava conversando justamente isso aí, cara, mudou demais, assim, o perfil do profissional, a atuação do engenheiro cartógrafo de uns anos pra cá, né? Até eu fui pegou o finalzinho dessa época aí, mas tinha, por exemplo, o cartógrafo era um cara que, resolvia um determinado problema da geodésia ali, né? Ou que nem eu, era muito voltado à fotogrametria, né? Tem o cara ali que é o cara... Posso falar besteira aqui, né? Mas é o cara... Pode falar, cara. É diferenciado, o cara é diferenciado. Diferenciado em fotogrametria, que, cara, consegue calibrar tal câmera. Hoje não, sabe? Popularizou demais a cartografia, isso foi muito bom pra gente, né? Mas, por exemplo, hoje se pegar uma coordenada GPS, uma coordenada geográfica, ela é muito fácil com GPS, né? Hoje, para um moleque de 15 anos não pode por causa da ANAC, né? Mas um moleque de 18 anos hoje consegue subir um drone ali e gerar um ortomosaico, né, cara? Na minha época, cara, de faculdade, você ter uma imagem uma fotografia aérea de 20 centímetros colorido, cara, era coisa de Europa, assim, cara. Você não tinha isso daqui no Brasil, sabe? Era malemar ali 1 metro ali de resolução, 50 centímetros e preto e branco. Então, assim, popularizou, ficou muito fácil a aquisição de dados, né? E eu acho que o engenheiro cartógrafo, ele deixou de ser aquele cara que resolvia um problema específico de negócio, mas ele começou a servir muitas outras áreas que começaram a consumir os dados de cartografia, né? Então, por exemplo, o Jonathan ele trabalha num departamento dentro de uma usina, né? Por exemplo, uma mineradora, né? Uma mineradora tem um engenheiro cartógrafo ali que presta serviço dentro de uma determinada demanda, né? Então é isso, acho que a cartografia ela deixou de ser como que eu posso dizer? Ela deixou de ser uma área afim assim e começou a servir vários outros segmentos, né? Isso foi muito bom pra gente, Amorim? Isso não é ruim, né, cara? Te abre um leque gigantesco, né? Te abre um leque gigantesco, né? Porque na minha época, quando você se formava, por exemplo, você ia trabalhar numa empresa de fotogrametria ou numa empresa de topografia, né? De forma geral, assim, né? Hoje não, né? Hoje, quantos engenheiros cartógrafos você não tem trabalhando em usina, em mineração, em agroquímicas, em trades, né? Esse a gente comenta várias vezes, em vários episódios a gente percebe exatamente isso que você comentou, Mori. Que o cartógrafo deixou de ser aquele cara que resolve só coisa de cartografia. Ele vai ter que saber um pouquinho de outro campo, e esse outro campo vai ter que saber um pouco de cartografia também, nem que seja para manusear um mapa digital ali, ou para saber o que está acontecendo, interpretar um mapa digital. É algo que, assim, a nossa engenharia vai ter que endereçar algum momento, né? Ele vai ter que entender para onde que as coisas vão ir, para onde que o ensino deve caminhar também, né? Já que você conversa com o professor Mauro, né? Eu tenho um ótimo apreço. Sempre me ajudou o professor Mauro. Não, é exatamente isso, cara. É difícil, porque teoricamente, você teria que, sei lá, você precisa ter um profissional multidisciplinar, né, cara, para atuar em todos os segmentos, né? E até para a vida profissional é importante esse profissional tá aberto a novas áreas, né, cara? Uma hora você tem que estar numa usina, outra hora você tem que estar numa mineradora ali, resolvendo problemas de negócio, né? Mas voltando no software, o nosso software, acho que a nossa solução, ela seguiu o mesmo caminho, né? Hoje a
produção de mapas não é mais o pivô principal, né? Mas ela serve várias áreas, né? Foi aquilo que eu falei, a mesma solução que a aeronáutica usa ali para fazer uma determinada análise, é a solução que o cara do campo tá lá apontando ervas daninhas, né? Então esse acho que foi um grande sucesso da Esri, assim, ela conseguiu abranger vários mercados. Eu não sabia, cara, mas parece que a Esri é 70% do market share do mundo de giz, acho que é Esri, sabe? Então é um mercado gigantesco, assim, cara. Aprenda ArcGIS, tipo assim. Por mais que, né, É por isso mais que aí. você seja fãzaço de software livre e QGIS, né, e eu sou vida boa. Não, cara. Cara, você tem que saber ArcGIS. Não, cara, mas sabe o que eu acho que? Eu acho que são duas coisas complementares, assim, cara. Pegar o software livre, o QGIS. Pô, já pilotei QGIS pra caramba também, cara. Somente na época da faculdade ali. Mas, cara, o QGIS, ele é um software muito voltado para geração de dados, né? Para geração de dados cartográficos. A Esri, ela é complementar, né? A Esri, você tem a geração de dados cartográficos, mas você tem todo um ambiente ali, toda uma plataforma, né? Que conecta esses dados com várias outras informações e publica dados, né? E uma coisa que eu vi que é interessante no mercado é que você não precisa por exemplo, você vai desenvolver um webmap, por exemplo. Você não precisa de um programador, de contratar um programador para programar um webmap em Java e não sei o que lá. Cara, é feito com um analista GIS, né? Então, por exemplo, se eu quero eu criei um aplicativo muito simples aqui, por exemplo, para uma empresa de citrus, para fazer o apontamento de praga no campo e ele já atualizar esse webmap e mostrar para o gestor um mapa de infestações, né? Cara, é coisa que você vai lá clicando, arrastando, em 30 minutos você faz uma solução dessa, né? Então empoderou muito o analista GIS, né? Você está no determinado ramo, sei lá, para não falar de usina, vamos falar de produção de um produtor de grãos, por exemplo, né? Então, cara, eu preciso de um aplicativo aqui para, sei lá, apontar ervas daninhas, cruzar com tal regra de negócio aqui e me indicar um produto a ser aplicado. Cara, de forma muito simples você consegue desenhar isso daí e botar para rodar, né? Sem precisar contratar um programador ou uma equipe de programação, né? E além disso, o próprio Python e o ArcPI, que é fantástico para você desenvolver isso, para você trabalhar com dados de geometria, né? Então, assim, você consegue fazer coisas assim fantásticas e você não precisa de um programador. Você pode ser um cartógrafo que programa, cara, em Python e usa a biblioteca gigantesca que o ArcGIS tem, né, para fazer todas as suas programaçõezinhas ali e que, assim, é um caderno de mapa, uma visualização semanal que você precisa fazer. Você não precisa ter que ficar importando, fazendo aquela coisa, né, aquela concatenação. Não, você consegue ali trabalhar com, né, ou o Model Builder ou o Python, você consegue dar uma automatizada nas suas coisas, né? É verdade, cara. E é legal você ter uma plataforma que resolva um monte você faça um monte de processamento numa plataforma única, né? Eu lembro na minha época de analista lá, cara, eu pegava o dado do drone para chegar num mapa planimétrico, acho que eu passava por uns 3, 4 softwares ali. Pô, é E faz um verdade. pedacinho aqui, exporta e abre no outro software, faz um... Isso. Pior às vezes um software exporta de um jeito que o outro não aceita e você tem que achar uma outra É, solução para aquilo lá que você está fazendo. Você ir pro Realmente tem Global uma Mapper, solução né? única. Você ir pro Global Mapper para transformar. Né? O Global Mapper não era um É, software de geoprocessamento, era um software de não, transformação de cara, extensão. esse era um é coringa mesmo, verdade. cara. Né? Era o Coringa, tipo, pô, tem que transformar tal para tal. Ah, o Global Mapper. Mas, tipo assim, é engraçado, né? Falando do Global Mapper, quando eu trabalhei na usina, a gente usava, né, o Global Mapper. E aí eu comecei a fuçar. Porque Uhum. o Global Mapper que eu tinha era aquele, né, normalzinho que todo mundo tinha da faculdade, né? Pra não falar Uhum. pirata, né? Mas na usina a gente tinha o programa full, assim. E eu comecei a fuçar, cara. Meu, Uhum. é muito louco o que o software faz, é muito bom, né? E é engraçado que quando você tem esses vários softwares, eu me senti um hacker, né? Porque eram vários softwares, assim, É isso agora eu mesmo. vou nesse, agora eu vou naquele, não, abre aquele, você tinha o hacker, né?
E você tinha o caminho das pedras na sua cabeça, né, cara? Era o típico do problema que só você sabia resolver na empresa, né? Se você Putz, é saísse da verdade. empresa, você tinha que É começar o verdade. negócio tudo do É zero, né, cara? verdade, é verdade. Se esquecesse de ticar aquele boquezinho, já não dava certo mais, tá ligado? Já dava, É, tudo isso ia aí. pro brejo e não rolava. Fica a É dica por aí isso pros que eu gosto professores de. aí, WebGIS, Web Mapping é importante, precisa ensinar as crianças aí. É É isso aí, verdade, é cara. verdade, Jonathan. Mas o Global Map tinha um negócio muito legal, cara, que na época eu fazia alguns serviços, né? Fazia os serviços lá, fazia os mapas e exportava para KML. Nossa, cara, na hora que você entregava isso daí para um produtor, ele dava 2 cliques e abria o mapa no Google Earth, cara, era a ascensão. Não, e o melhor, né? Você clica, você abre o negócio e ele dá aquele zoom, né? Dá aquele zoom, parece Aquele coisa de zoom filme, né? dramático, né? Que vai chegando, que né? Placa Parece gráfica filme, né? estoura, né? É isso aí. Ah, Então, assim, com a Esri facilitou muito, né, cara? Você consegue gerar os dados, publicar de uma forma muito, muito simples. Você tem os web maps de fundo, mas, cara, você pode colocar um monte de imagem de satélite disponíveis aí hoje, você pode colocar eles de fundo, ter dados atualizados, pegar dados de qualquer outro... Bom, você tem uma série de dados disponíveis ali, pode pegar focos de queimada, dados climáticos, então você consegue gerar entregar um sistema X-Web muito, muito rápido ali para o seu cliente, né? não, com certeza. Morim, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho Uhum. que a maioria do pessoal que tá ouvindo a gente acho que vai gostar. É o estado da arte, assim, ó. O que desenha pra gente, assim, uma solução completinha para uma... Enfim, pode dar alguns exemplos, assim, de usina, de Uhum. cereal, de grãos, perdão, né? Aquele estado da arte, o que hoje é considerado o suprassumo, tipo assim, ó, meu, isso aqui é o que tem de melhor no mercado. Claro, não precisa ser tudo, porque, como você disse, é integração, né? Mas na parte do Sim. GIS e na parte dessa parte de online, o que nós temos hoje? Tá. Para mim, assim, eu vou dar um exemplo de uma empresa, não vou citar nomes aqui. Mas, cara, é você ter cobertura de internet, né? E você ter uma infraestrutura de softwares ali. Esri, lógico, né? Onde você Claro, claro. consegue conectar. Por favor, Agora, né? agora... Paga nós aqueles, né? Você tem uma infraestrutura lá conectando aos dados agrícolas, conectando a topografia aos dados agrícolas, né? Você você empoderando a área de geoprocessamento para que você desenvolva soluções de forma muito, muito rápida ali sob demanda, tá? Além disso, existe um sistema de engajamento, né? Onde você tenha todos os funcionários ali conectados, né? Fazendo navegação em cima dos dados, fazendo consultas e apontamento em cima dos dados, né? Telemetria de máquinas, onde você consiga capturar esses dados de telemetria, né? E um sistema a gente chama de COA, né? É o Centro de Operações Agrícolas, né? Onde você consegue captar todos esses dados e você tem um sistema inteligente ali que gere relatórios, gere web maps e principalmente gere insights para a tomada de decisão, né? Esse eu acho que é um ecossistema assim de estado da arte hoje rodando em algumas empresas ali. Tá? E a Se eu te Esri, falar, cara, o maior desafio para tudo isso acontecer, cara, é a internet no campo, assim. Porque em termos de software nosso é muito simples para você fazer tudo isso, né? é verdade. Eu lembro, eu só não vou lembrar a data específica, mas quando eu trabalhava na Laika, eu trabalhei com comércio também, a gente vendia soluções lá. E aí, a gente tinha um vídeo, né, que a gente acabava apresentando e tal. Até um vídeo assim, pra gente aprender mesmo. Ele tava falando assim, ó, era uma máquina, aquelas máquinas amarelas e tal. E a Leica tem um sistema completinho para mecanizar isso, para automatizar. É fantástico, inclusive, né? Os caras conseguem dar uma precisão absurda, assim, né? Enfim, aí tinha todo esse sistema de internet. E aí o cara tava assim, pô, eu tava numa cidade lá nos Estados Unidos para eles fazerem um campo de golfe. Eles tinham que terraplenar um campo de golfe e fazer todo o desenho do campo. Só que quando ele chegou lá, o arquivo era um arquivo errado. Ele tinha pego um arquivo diferente, não era aquele arquivo. Ou aquele arquivo tinha mudado de uma hora para outra e tal, tinha alguma diferença.
E aí ele tava lá dentro do trator, aí o escritório, em outra cidade, não sei quantos quilômetros de distância, falou assim, não, pera aí, eu vou alterar e já te mando. Alterou, mandou direto pro trator, o cara descarregou, tinha internet, foi lá e fez. Então, assim, olha a loucura que chegou a questão da internet. E no campo é a mesma coisa, né? Porque você tira o intermediário. Um negócio que demora muito é o cara vai com o pendrive, né? Aquele pendrivezinho, vai lá e coleta, né, cara? e coleta em todos os... Tipo assim, pô, tem uma frente que tem 4, 5 tratores. Se o cara esqueceu de um trator, acabou. Entendeu? E a questão da demora. Então, essa praticidade da internet, da conectividade, a cereja do bolo, né? Exatamente. Mas, cara, sou confiante nisso daí, cara. Acho que tem umas soluções legais vindo aí que resolver o problema não vai, mas que vai amenizar e viabilizar muita coisa, com certeza, cara. Não, com certeza. O 5G tá chegando. Então, assim, se chega o 5G nas cidades, vai chegar o 3G, 4G no campo. Pô, já tá ótimo, né? Então, mas eu tava conversando com um cara de telecomunicações, cara, ele me falou o contrário, cara. Quando você mudou lá de 2G para 3G para 4G, você, de forma bem simples e bem ignorante da minha parte, assim, é como se você reduzisse a área de atuação ali, mas aumentasse a qualidade do fluxo de dados, né? Uhum. Assim, imagina, pra você ter um maior fluxo de dados ali, você tem que reduzir o seu cone ali de abrangência lá, tá? E acho que faz sentido isso, cara, porque você pensar antigamente, quando tinha 2G, na estrada você conseguia falar no telefone, né? Hoje, com 4G, cara, tem muitos lugares na estrada ali que é sombra, né? Você não consegue falar, né? É verdade. Mas Então, sei lá, cara, é bem isso mesmo. Mas daí é pitaco meu, cara, não sei se faz sentido Não, isso. é verdade, é verdade. O 5G, ele vai ter que ter muito mais Tem que ter antena muito mais espalhada. antena, né? Muito mais antena. Muito mais Isso, antena, isso. isso aí. Muito Uma mais antena. coisa que é resolver é a internet lá que o Elon Musk tá pensando, que é soltar aqueles milhões de satélites lá. E aí sim, uma internet por satélite, aí sim teria cobertura global, 24 horas por dia. Agora, o preço disso, eu não faço a mínima ideia. Assim como lançaram há uns anos atrás aquela constelação, como é que chama, cara? Que era HapJai. Cara, constelação de nanosatélites. Não é o CubeSat que você tá falando, é o Planet. Planet. Isso daí também revolucionou a aquisição de dados orbitais, né, cara? Sim, provavelmente talvez o futuro da cobertura da internet seja isso, né, cara? São satélites menores ali, mas uma quantidade maior, né? Você também comentou no começo, né? Porque vocês têm um escritório aqui em São Paulo, outro lá em Brasília e um outro na capital de São Paulo, não sei. Mas o que possibilitou esse espalhamento dos escritórios foi a própria internet, cara. Porque antigamente tinha que ser todo mundo no mesmo lugar, porque você conseguia conversar com todo mundo, né? Então subia até o 10º andar e conversava com quem você precisasse lá. Agora, com a internet, você pode realmente espalhar a mão de obra que vai dar bem melhor o serviço, né? E consegue ter uma abrangência maior ainda. Com certeza, cara. Pra gente, assim, da área comercial, que atua direto na agricultura, cara, se teve alguma coisa positiva nesse período de Covid, acho que essa mudança de comportamento, assim. Hoje a gente trabalha todo de home office, né? Continua trabalhando de home office. E mudou muito a aceitação dos clientes, né? Hoje a gente só faz reunião remota ali, né? Usando um sistema, por exemplo, o Teams aí. E antigamente, cara, o pessoal não aceitava, principalmente gente da área rural ali, não aceitava a reunião remota, cara. Você ia, sei lá, vender alguma coisa ali vou dar o exemplo de duas usinas longe aqui, sei lá, o Cerradinho lá em Chapadão do Céu, a Decoagro em Viema e a Marge ali em Cuiabá. Cara, você tinha que pegar o carro, para fazer uma pressão, né? Hoje não, hoje que a cobertura, a cobertura da carteira do gerente. Uma carteira de 20 ali, cara, ele mensalmente tem que se falando todos os clientes ali, né? E a gente pegar o carro, você não conseguia 20 clientes no mês. Hoje não, hoje ele consegue cobrir a maior facilidade. Isso daí melhorou muito o nosso rendimento. A gente consegue ser muito mais preencher muito melhor a nossa presença ali, né?
Apesar que tem alguns pontos negativos também, cara, desse isolamento social, né? Eu acho que o fato de você estar no cliente ali, em muitas reuniões, assim, faz toda a diferença ali, né? De você ter todo o contexto, ficar sabendo as fofocas que acontecem ali, né? Cara, isso é verdade. Esse, Tem toda uma questão positiva da praticidade, mas eu trabalhei como vendedor também. Cara, o contato, né, ali faz a diferença, o olho no olho, talvez um aperto de mão, você já consegue sentir se o cara tá no negócio ou se você precisa ter mais jogo de cintura, né? São outras skills que o vendedor, que o consultor, ele tem que aprimorar quando tá longe, né? exatamente. É bem isso. E, cara, eu sou meio cético, assim, quando o pessoal fala que o novo normal, tudo vai mudar. Eu acho que não, cara. Eu acho que muita coisa vai voltar como era antigamente. Mas uma coisa que não volta ao normal é esse padrão nosso ali de atendimento remoto, assim, cara. Eu acho que isso não volta no que era antes, não. Acho que vai continuar porque aumentou a produtividade de todo mundo, né? É, abaixa o custo da empresa, né? E aumenta a produtividade, né? Eu trabalhei um período de home office e é engraçado, né, cara? Assim, você acaba dormindo mais, você está na sua casa, é diferente mesmo, né? A questão de como é que você faz, de como é que você produz e a gente que é funcionário, né? Que precisa entregar, né? Você tem que estar sempre mostrando serviço, né? Ó, eu tô aqui, ó, tô online, tô fazendo, tô produzindo, né? É, é verdade, é verdade. É muito louco isso, cara. A Mas cobrança aqui, do aqui a gente já gestor mudou fica o nosso. maior e também a cobrança do pessoal do TI fica maior. É verdade, é verdade. Mas aqui a gente até mudou o layout assim, do nosso escritório. Antes a gente tinha aquela baia, né? E todo mundo ia pro escritório às 9 horas da manhã, saía às 6 da tarde. Todo mundo do lado do outro ali, mas agora a gente mudou o layout do nosso escritório. Hoje ele é uma mesona de reuniões. Então o escritório nosso passou a ser um ponto de encontro ali, né? Quando você tem uma necessidade de discutir algum assunto estratégico, alguma coisa com a equipe toda, né? A gente se reúne ali e discute. E no dia a dia, cada um trabalha na sua casa. Mas eu vou bastante pro escritório, cara. Às vezes a minha esposa me toca aqui de casa, eu vou pro escritório. Eu gosto do escritório. Eu gosto do ambiente de trabalho, assim, aquela coisa. Sei lá, não sei. Eu gosto de acordar cedo. Eu também gosto, cara. Eu também gosto de Eu sou meio escritório também, cara. antigão, assim, sabe? Tipo, eu gosto de chegar, ligar meu computador, sabe? Tipo, tomar meu café. Tomar um café, né? Essas coisas de gente antiga, né? De tiozão, né? Ai, cara, mas cara, me conta assim, né? Já indo partindo pro finalmente, assim, é, você acha que não tem volta, né? O cara que a usina barra empresa, a- até mesmo os produtores pequenos, médios ali, se desvencilhar do giz, né, cara? O giz ele não tem jeito, né? Não, hoje, cara, você quer ver a coisa pegar fogo num cliente hoje, nosso aqui do agronegócio, já está implantado o sistema, é quando acontece alguma coisa, cai o servidor, por exemplo. Nossa, cara, a empresa pega fogo. O cara liga porque, cara, precisa gerar o relatório, precisa entregar o mapa, o pessoal não está conseguindo navegar no campo. Então, assim, cara, esse é um ponto muito positivo, sabe? Acho que o mercado há uns anos atrás, o mercado era um pouco resiliente, assim, a esse tipo de solução. Mas, cara, hoje todo mundo é muito dependente do GIS, assim, dentro das soluções, né? Nossa, trabalhou em usina, você sabe como que é, né, cara? Se um dia cai o servidor, cara, a usina quase que para ali, porque não tem como você Com pegar a certeza. informação, não tem... Até a cana para de crescer se cai o servidor. Cara, que legal, cara. Muito bom, muito bom. Alex, tem mais alguma pergunta pro Amorim? Não, não, tô. Não, não. Matou a sua dúvida, cara, de agronegócio. Na verdade, é Eu, engraçado, né, eu Amorim? Porque penso assim, o que. agronegócio ele é gigantesco, né? E o GIS, ele é uma parte ali, né? Ele é né, É uma parte, né? uma célula ali, né? Apesar de ser É, uma puta importância, né? Porque, pô, você é. tem que, você tem que manter o servidor, você tem que ter um cara que manja. Até uma dúvida, né? Na imagem, vocês não são só um time de consultores, né? Vocês devem ter o pessoal
sei lá, que trabalha com suporte, trabalha com desenvolvimento? Sim, assim, a empresa ela é estruturada em 3 departamentos, né? Existe o departamento comercial, que é o que eu respondo. Existe um departamento de marketing, existe um departamento de soluções, que é o desenvolvimento das operações, né? Então, o comercial, de forma bem genérica, assim, né? O comercial é quem negocia e fecha os projetos, né? E dentro de um comercial tem o negociador, tem o gerente de contas, mas tem uma equipe técnica ali, né? Tem um arquiteto de soluções que está sempre acompanhando o negociador, que é o cara que vai escrever as propostas técnicas, vai fazer as demonstrações técnicas para o cliente, né? E depois na área de marketing, né? Na área de marketing, a gente tem um especialista de marketing que é focado em agronegócio, né? Então é o cara que estuda o mercado, desenvolve parte das ofertas, das soluções para o mercado. Existe toda a parte de marketing digital da empresa e a parte de prospecção. E depois tem a área de soluções. Na área de soluções tem um time exclusivo para cada BDM, né? Então eu tenho um time ali que cuida de agronegócio, né? Pois quando a gente vende um projeto, esse time que vai executar todo o projeto, né? Isso aí envolve não só a aquisição do software, como a instalação, a customização, o treinamento, consultoria e tudo mais, né? Nossa, Então legal. é um grande time. Cara, eu vou ficar devendo, assim, eu não sei te falar hoje a quantidade exata de funcionários da imagem, mas no grupo como um todo, se eu não me engano, é por volta de 120 funcionários, né? Cara, é bastante gente. Bastante gente aí. É bastante gente, cara, é bastante gente. Cara, é incrível. E, bom, pra finalizar, cara, conta essa história do cavaleiro, cara. Como que você ganhou essa medalha de cavaleiro da ordem da cartografia medieval, não sei o que. Não, brincadeira. Cara, isso daí foi uma. Deixa eu lembrar dessa história, cara. Eu trabalhava na Santiago Sintra Consultoria na época. E nessa época, cara, eu fiz os projetos bem legais ali na empresa, cara. Eu calibrei um sistema de câmeras da Marinha, que eles tinham comprado na época umas câmeras e não tava fechando os blocos fotogramétricos. Eu fiz a calibração dessas câmeras da Marinha e eu fiz vários outros projetos bem legais, assim, na área ambiental, que tava começando o CAR e tudo mais. Cara, desenvolvi um monte de coisa, assim. Então, Completo inclusive, cara, um nerd, negócio né? legal que eu desenvolvi nessa época. Nerdão! Um nerd com força, né? Na época eu desenvolvi uma solução lá na Santiago Centro Consultoria, que ele pegava a classificação do mapa, a imagem classificada ali, e ele fazia umas operações que ele conseguia medir a largura do rio para saber se naquelas faixas do Código Florestal se era de 0 a 50 metros, de 50 a 100 metros, agora não lembro mais de cabeça. Mas, cara, eu fiz um monte de projeto legal nessa época. E a empresa me indicou meu nome para esse prêmio aí da cartografia brasileira. Então, acho que todo ano a Sociedade Brasileira de Cartografia pega uns profissionais ali do mercado indicado, né? E eles vão graduando esses profissionais, né? O primeiro nível de graduação você se torna cavaleiro, né? Depois vem o comendador, depois vem os mais picas Caraca! ali pra cima. Ali. Cara, eu não Tem uma sabia. medalha até hoje aqui, né? A medalha, você tem que ter a medalha, Caraca, cara, né? Pelo amor de Deus. parabéns, meu Deus do céu. Quando a gente for pro YouTube, aí você mostra a medalha Deu. pro pessoal. Cara, mas que legal, cara. É fantástico, né? É incrível como que. Acho legal a gente falar disso aqui, cara, porque, óbvio, deve ser muito difícil, né? Você tem que ter alguns contatos e tal, mas assim, Uhum. é legal que a cartografia, né, premia esse tipo de profissional que traz inovação, que traz tecnologia. Isso é muito legal, cara. Fantástico. É isso aí, cara. É legal, é um reconhecimento, não? Um reconhecimento da Sociedade Brasileira de Cartografia. Deve ser mais divulgado isso daí, né, cara? Ah, com certeza. Eu, assim, eu sei de você, e se eu não me engano, tem mais uma pessoa da Unesp que eu sei que ganhou, mas é só isso. Mas todo ano Uhum. tem, então, né? Cadê esse pessoal, Uhum. né? Vocês não Cadê fazem todo mundo, É uma né? verdade. confraternização dos cavaleiros? Não, né? Vocês não... Cara, nunca mais se reuniu. Tinha que ter isso aí, tinha que ter isso aí. O churrascão 29 dos Churras. cavaleiros, né? O 29º churrasco. A galera, é isso, a medalha. Ai, cara, é isso, cara.
Você gostou? E aí, como é que foi? Pô, legal, gostei demais, cara. Tava meio apreensivo, cara. Primeiro podcast que eu gravo aqui, tava meio apreensivo. Legal, cara. Mas foi Fala muito aí. legal, cara. Da próxima a gente grava tomando uma cerveja, hein? Poxa, com certeza, cara. Ao vivo vai ser incrível. Com o professor Mauro ainda na mesa. A gente arranja um microfone pra ele. E. Cara, suas redes sociais, a sua empresa. Passa os seus contatos, cara, pro pessoal que tá ouvindo a gente. Então, legal. Bom, minhas redes sociais, eu tô no LinkedIn e Facebook, é amorim.cart@gmail.com. E a imagem, o site da imagem é www.img.com.br. Então, o pessoal que tá em dúvida aí e tal, se tiver mais alguma pergunta aí pro Amorim, que toca todo esse projeto de agronegócio, de agricultura aí no Brasil, dentro da imagem, ele vai estar à disposição. Amorim, agradeço demais, cara, você ter aceito o nosso convite para a nossa segunda temporada aqui do podcast. Alex, quer dar um final, um grande finale? Final é #pergunte ao cavaleiro. Acabou. Pergunte ao cavaleiro. Perfeito, vamos seguir a hashtag Pergunte ao Cavaleiro. Pessoal, muito obrigado vocês que ficaram até aqui. A gente agradece a tua presença, a tua participação. Compartilhe lá nas redes sociais. A gente volta aí semana que vem com mais um papo sobre geotecnologia. Valeu, pessoal. Abraço.